Ko ema nyanderu tupa nyandembau arekber rejareko petei ayu akuru oyu breko ayu nyechino nyanderede tobe ko aren petei pinyande koi petei nyechino jareko ko aya tobe to impona ko e ipona sebutani ubi popere jari ko e de mirami nyechino ko e cheru tupa ko ere agudjeve agudjeve. Governo Federal, através do Plano Nacional Aldir Blanc, com financiamento do Procultura RS, apresenta uma produção, outro acontecimento e sem início, sem fim. Nhétiro, Artes Indígenas em Rede, um ciclo de entrevistas em formato podcast em que Brisa Flow e Idia Ruri Terena recebem personalidades da arte indígena contemporânea, debatendo sobre o cenário atual das artes dos povos originários e tecem redes de pensamentos e ações coletivas. Começa agora a segunda edição de Nhétiro, Artes Indígenas em Rede. Neste episódio, Brisa Flow conversa com a cineasta e performer Olinda Tupinambá. Olinda nos guia por sua trajetória, que conecta cinema, território e espiritualidade. Discutimos a importância do seu corpo como corpo político em suas performances e o papel da arte na luta contra o racismo ambiental. Olinda se define como semeadora de sementes e demarca o território indígena no cinema a partir de seu trabalho como curadora. Olinda nos conta como a arte se tornou uma ferramenta para reflorestar a existência. Começa agora o episódio Reflorestar para Existir. Licenços encantados nesse tempo, nesse espaço, Mari Mari Compuche. Eu sou Brisa de la Cordilheira, mais conhecida como Brisa Flow, e peço licença mais uma vez para estar aqui hoje entrevistando uma artista indígena maravilhosa, que eu admiro muito, que tem uma trajetória incrível com cinema, com território, com espiritualidade, com performance. Olinda Tupinambá, Chartomai, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. E eu gostaria muito de ouvir você, porque eu acredito que sempre que eu te ouço, quando nós nos encontramos, tivemos o prazer de estar juntas uma vez aqui na minha casa. Eu aprendi muito com você. Você me encorajou bastante no trabalho e acredito que mais pessoas precisam conhecer sua trajetória. E eu queria começar perguntando, né, de uma das coisas que fez a gente conversar bastante, que foi o cinema. Você que faz parte da Rede Catarrerina de Mulheres Indígenas do Cinema, que me encorajou a ser diretora também. Queria entender como que foi essa sua caminhada com o cinema no território, com esse primeiro documentário Retomar para Existir, que fala sobre as estratégias de recuperação do território, com essa disputa pelo direito à existência, à resistência. E queria saber como que começou essa carreira de cineasta. Olá, Brisa. Eu que agradeço pelo convite, bem feliz de estar aqui com você, né? De estar se encontrando de alguma forma, mesmo que não seja presencialmente. Então, o cinema, ele surge na minha vida a partir de uma campanha publicitária que eu fiz para o governo do estado, acho que era Março Mulher, isso em 2012, né? E a partir disso, eu me lembro que o que me chamou muita atenção naquele momento foi. Eu passei muito tempo dando essa entrevista, era tipo 7 horas da manhã e fiquei até 7 horas da noite. E aí, quando a campanha publicitária foi para o ar, era tipo 3 minutos só. E aí eu fiquei bem impactada com aquilo, no sentido de falar assim, de entender o quanto aquilo era importante, né? E como é que eles fizeram para conseguir falar em 3 minutos parte do que eu tinha falado quase um dia inteiro, sabe? E eu achei que fica muito bom, assim. Fiquei pensando assim, rapaz, eu acho que eu vou fazer
um filme, né? Quando eu terminar meu TCC, né? Eu estava fazendo faculdade de jornalismo. E aí eu achei que isso seria ótimo para falar do território, para falar sobre essa questão, né, de disputa por terra e as estratégias que o povo, né, da minha comunidade estava fazendo para conquistar o território. Então, eu vivi minha vida inteira vendo essa questão das retomadas, né, e disputa por terra. E entrei no jornalismo por causa disso, mas eu vi uma potência muito grande no cinema, né, a partir do momento que eu tive contato assim com esse pessoal que estava fazendo essa campanha publicitária. E aí, em pouco tempo, assim, eu tinha conseguido um estágio. Eu falei assim, com esse dinheiro do estágio, eu vou comprar uma câmera. E foi minha primeira câmera, e foi a câmera que eu usei para gravar Retomar para Existir. Então, assim, foi como iniciou, né, de fato, o meu trabalho. Mas nesse primeiro momento, assim, não era eu não estava muito preocupada, assim, não existia uma preocupação de entender como é que funcionava, né, essa questão do cinema, a distribuição, de produção. Eu queria fazer para TCC. E, de alguma forma, eu queria que as pessoas da comunidade se sentissem representados no trabalho que eu estava entregando. Mas aí, 2 anos depois, eu entreguei meu trabalho no final de 2015, não, um ano depois, em 2017, eu recebo um convite de Thaís Brita. Eu nunca tinha botado assim, em festival, mostra, não, só entreguei na faculdade e na aldeia. Aí ela me manda um convite falando assim, ó, soube que você tem um filme, escreva ele nesse festival, que é o Cine Curumim, né, que hoje é um dos maiores festivais de cinema indígena. E aí eu escrevi o filme, fiz a inscrição, aí fui para o Cine Curumim, e aí lá eu descobri, assim, tive contato com os principais cineastas indígenas que estavam produzindo na época, né? Alberto Álvares, Patrícia Exipá, Graça Guarani, e aí me abriu um mundo, assim, de possibilidades de entender como é que isso funcionava, porque também a gente teve várias discussões sobre cinema, sobre distribuição. E aí, naquele momento, assim, conhecendo umas pessoas, eu falei assim, eu acho que eu vou fazer meu segundo filme. E foi assim, eu acho que o Cine Curumim, ele teve um papel importante na minha vida, porque meus dois filmes, assim, um foi impulsionado pelo Cine Curumim e o segundo foi Thaís que me falou, assim, disse que queria fazer um segundo filme, saiu um edital aqui do governo do estado, tenta escrever aí um roteiro. E aí eu fui fazer esse roteiro e consegui recurso para fazer meu segundo filme, que foi Mulheres que Alimentam. Eu estava vendo aqui que essa trajetória sua também começa a partir de outras parentas e parentes que já usam o cinema como uma forma de resistência, né, uma forma de agroflorestar também, né, porque acredito que assim como a indústria da arte, a indústria do cinema também é muito pouco acessível, né, e isso torna, o cinema uma coisa mais embranquecida, né, então eu acredito que a demarcação das telas ela tem acontecido cada vez mais e o Mulheres que Alimentam, você também focou em retroalimentar outras mulheres, né, também nessa questão de que as mulheres se nutrem, não é isso? Sim, esse filme foi um filme que para mim assim, foi muito especial, porque quando eu fiz Retomar para Existir, e estava muito centralizado na época na figura masculina, né? No sentido de que era um homem, né? Que era o cacique. E naquela época a gente tinha poucas mulheres, né? Indígenas, assim, dentro da minha comunidade, que exercia esse papel de uma liderança enquanto cacique, né? Tinha lideranças, mas não nesse papel. Quando eu fiz Mulheres que Alimentam, foi muito pensando em trazer a figura das mulheres no sentido de que mesmo elas não exercendo um papel, né, de cacica, mas elas estavam ali em papéis que era extremamente importante, que era de cuidado com a terra, né? Depois que a gente conseguiu reconquistar o território, e como é que elas estavam lidando com aquele espaço, né? E aí eu pego e convido 4 mulheres indígenas para falar sobre a vida delas e como é que elas estava lidando, né, com aquele espaço que era o território reconquistado. E aí foi interessante porque a gente conseguiu falar muito sobre a questão espiritual, né, dentro disso, mas também
a própria questão da sobrevivência e subsistência dessas mulheres, né? Então, uma que trabalhava plantando, né, e vendia seus alimentos na feira da cidade, outra que abriu um negócio com os produtos que ela plantava, né? Uma que trabalhava com as ervas medicinais, né, dentro do território, e outra que plantava e doava os alimentos para as retomadas e também para as reuniões comunitárias. Então, apesar de sair dessa figura, né, do cacicado, a gente tinha mulheres que estavam em pontos extremamente estratégicos, né, e fortes, né, na luta pela terra, que era alimentando outras pessoas, nesse sentido de manter, né, a luta em pé, porque a gente sabe o quanto é importante ter alimentação nesses processos, né, de retomada, de luta pela terra. E as mulheres, eu vi aqui que uma das coisas que você citou é que elas eram as guardiãs das sementes, né? Então, você fala muito da semente para além da palavra semente significada em português, né? Da semente como um futuro do território mesmo e a continuação da cultura dessas mulheres. E eu percebi, assim, vendo os seus trabalhos, que você tem uma relação muito intensa, né, com o cinema, com o território na questão também de trazer essas questões do agronegócio, de pensar as novas formas de preservação de plantio, de floresta. Eu vi que esse filme é o terceiro filme, não é? Capora, o Chamado das Matas, não é isso? Sim. Ele tem uma discussão onde você traz esse conceito da floresta, né, como parte do território e não como algo separado do ser humano, né? Como muitas pessoas crescem na cidade e acreditam que a natureza é um conceito, né? Queria que você falasse isso também para a gente sobre essa questão do corpo ser político, na questão de da gente encarar hoje as mudanças climáticas como uma crise, mas isso já existia no racismo ambiental que está dentro dos territórios indígenas, dentro das periferias. E como isso atinge diretamente as mulheres, né? Como você falou aqui, porque as mulheres são as guardiões dessas sementes, desses territórios, e estão sempre à frente tentando criar estratégias para sobreviver a esse racismo ambiental, né? Sim. Esse filme, né, ele surge num contexto da pandemia, esse Caapora Chamado das Matas, e ao mesmo tempo, eu acho que foi um filme que eu me descobri, assim, enquanto artista. Então, é justamente com esse filme que eu surjo enquanto artista de performance, né? E pensando outras estruturas, porque eu vinha do cinema fazendo alguns trabalhos, a maioria com o documentário. Quando Naine Terena me convida para fazer esse filme, e ela já conhecia meu trabalho, que é um trabalho de reflorestamento e educação ambiental, né? Que eu tenho um projeto que eu estava fazendo, desenvolvendo dentro da comunidade. Aí ela me convida para falar desse projeto. E o nome do projeto é Caapora. E na cosmologia, né, do meu povo, a Caapora ela é responsável por manter o equilíbrio entre os seres humanos e os outros seres vivos. Então é como se ela fosse a protetora da mata. E aí, nesse contexto de pandemia, eu falei assim: ah, vou fazer, né, esse roteiro, mas era um roteiro que eu já estava sendo desenvolvido, mas que ia ser feito de uma outra forma. E aí, no contexto da pandemia, que a gente não tinha, né, não podia ter muito contato com muita gente, eu resolvi, eu sempre falo que é meio que emprestar o meu corpo para falar sobre essa entidade, né? E, ao mesmo tempo, para mim, foi um trabalho que foi importante, porque, assim, com a relação com as pessoas não indígenas, muitas pessoas da aldeia estavam falando da caipora como se fosse um mito, né? Tratando do mesmo jeito que as pessoas brancas tratam. E aí, nesse sentido, eu também queria trazer uma memória coletiva, ou reforçar uma memória coletiva, que era a memória que eu tinha de quem era essa entidade, né? Que foi me passada a vida toda. E aí eu resolvo me transformar nessa entidade que é a Capora. E aí, dentro disso, eu vou procurar dentro do próprio território o que que eu poderia usar de caracterização para me transformar nessa entidade. E eu acabo usando né, pintando meu corpo todo de urucum e usando uma tanga de imbira, que é uma tanga nova,
que ficou parecendo uns dread, assim, o cabelo, né? Mas uns dread meio novo, assim. E aí, o filme era para falar sobre o projeto ambiental, né? Sobre as questões ambientais, mas ao mesmo tempo reforçar essa memória coletiva de quem era essa entidade. E aí, para mim, foi muito importante fazer esse trabalho, primeiro porque eu acho que ele cumpriu com o papel social que eu estava querendo, porque as pessoas de fato entenderam, né, do que eu estava falando e se comoveram com isso e começaram a pensar, realmente é isso, a Capora é isso, né, que era uma visão diferente do que já estava começando a acontecer dentro da comunidade. E dentro desse filme, é um filme que, na verdade, é a primeira vez que eu apareço enquanto personagem, enquanto performer, né? E ela traz várias relações também das próprias cosmologias indígenas, de sonho, né? Do uso de plantas medicinais, de plantas de poder, né? Então, eu visito as pessoas mais velhas dentro desse filme para poder coletar sementes, né, da mão delas. Então, eu mostro, na verdade, a evolução do projeto, desde quando ele começou, porque quando a gente começou a reflorestar essa área, que era a área do projeto, era uma área que os antigos fazendeiros criavam gado e tinha um curral, e tinha um curral nesse espaço, e aí quando eu vou para essa área que eu começo a reflorestar, eu, eu acabo com o curral, mudo ele de lugar, ele era um curral que as pessoas tiravam leite perto do rio, então, acabo com a criação de gado, começo a fazer o reflorestamento, acabo com o curral e transformo esse curral em uma cozinha coletiva, né, para a gente cozinhar e para a gente começar a plantar. Então, nessa área, a gente começa a plantar. Então, as pessoas começam a entender aquele espaço como um outro espaço, era ressignificar, né, aquilo que estava ali para trazer uma outra identidade para aquele lugar e as pessoas entenderem que essa entidade ela só estaria presente quando a gente começasse a reflorestar. Então, são vários anos, né? Acho que 8 anos de reflorestamento, e aí mostra esse processo, né? Desde quando começou até o ponto que estava naquele momento, assim. E você tinha essas imagens de arquivo também ainda. Você sempre foi uma documentarista, porque muito interessante você falar que a Capora foi o primeiro trabalho que você já aparece como performer, porque inclusive eu acho que foi uma forma de trazer o seu corpo também como território, né? E eu vi que você foi muito premiada. Esse filme foi um filme que passou em muitas mostras, né? Festivais. Acho que foi uma época que o seu trabalho ficou mais conhecido. Mas os outros dois trabalhos, eu vejo que eles têm muito um cinema artesanal, que é uma característica do cinema indígena, né? Quando você foi produzir o Capora, você sente que você já era uma performer, assim, você já tinha uma relação com a performance dentro da sua comunidade? Ou você acredita que foi um rito espiritual mesmo, de um momento desse resultado, desse reflorestamento de 8 anos, não é isso que você falou? Sim. Eu acredito que, assim, a performance, ela surge a partir desse trabalho, sabe? Assim, porque nunca tinha aparecido como personagem em nenhum outro filme. Então, claro que foi, né? E eu acho que tem ligação com até a própria pandemia, assim, porque eu tinha convidado uma outra pessoa para fazer a personagem. Só que a personagem, ela tava só de pintura corporal, né? E aí eu queria que fosse, por exemplo, a minha família, que é a família Tupinambá, que mora no território do povo Pataxó-Rãrãe, só que é Tupinambá de cá de Olivença, né? Então uma parte da minha família foi para lá e cresceu lá. E aí, assim, tinha poucas, as minhas, assim, primas ninguém quis. Aí eu convidei uma menina que era Tupinambá, que era casada com um Pataxó, ela também não quis. E aí eu falei assim, então eu vou ter que fazer. Aí eu tive que dirigir e fazer a personagem ao mesmo tempo. Só que o que aconteceu? Eu já tinha uma ligação com a própria entidade, isso, né, de como as pessoas me falavam sobre como é que ela era, como é que agia, e também porque eu já tive experiências na mata com a entidade, assim, né? Então, eu nunca, apesar de algumas pessoas terem medo, eu nunca tive medo, assim. Então, para mim, ao mesmo tempo que eu queria que fosse uma outra pessoa, quando eu falei, eu vou fazer, também eu me animei, porque eu já tinha tido muita experiência, já conversava muito sobre isso. Então, foi uma experiência que eu acho que ela surge exatamente
surge daí, sabe, desse filme. E esse filme foi um filme que, para mim, eu acho que foi um divisor, assim, de águas mesmo, no sentido de eu entender o que eu queria fazer, sabe, enquanto arte, para além do cinema, assim. Porque depois que eu fiz Capora, eu comecei a fazer performance em espaços públicos. Então, ela, na verdade, surge a partir do filme, e aí ela começa a aparecer em espaços públicos, que era uma coisa que não fazia parte da minha realidade, sabe? E a partir disso, você começou a ser chamada como performance em exposições também, para fazer suas ações em tempo real ali. E isso que você falou é muito interessante, né? Porque eu acredito que muitos artistas independentes, mulheres também, artistas indígenas, elas estão dirigindo seus próprios filmes e às vezes estão sendo a performer, a atriz, né? A artista que vai interagir ali com a câmera, com o público. E eu percebi também que teve um trabalho que você teve esse desafio também, que foi de ser diretora, que é o Ibirapema, não é isso? Eu estava vendo aqui o teaser. E acredito que você também, assim como muitas outras mulheres indígenas, tem essa autonomia de criar e se transformar e se construir e não ter essa categoria de, eu sou cineasta, eu sou performance, eu sou performer, eu faço performance, eu trabalho também com vídeo performance, então eu acho que você consegue transitar muito bem entre essas linguagens e queria entender como que foi para você esse processo todo de você começar a se entender como performer, se você teve uma referência também de outros artistas indígenas, ou se sua referência sempre foi seu território, e seu corpo espiritual, ou se você também teve uma outra ligação também, né, com a performer que fizesse você querer estar nesse espaço, porque a minha pesquisa de arte indígena, eu percebo assim que tem muito, fala-se muito pouco, né, sobre performance indígena, porque para nós a performance ela está muito ligada a essa relação com o nosso corpo, com o nosso espírito, com o nosso sonho, com as nossas cosmovisões. E no mundo branco, né, no mundo não indígena, na verdade, a performance ela é vista como um trabalho artístico pontual, assim, e para nós ela não tem como se separar do corpo, né, da nossa cultura, da nossa ancestralidade. E talvez por isso eu acredito que nós temos poucas pessoas que se falam como performer, né, que se nominam performer. Então, acredito que você é uma das pioneiras contemporâneas, assim, nesse movimento. E queria saber como que é isso para você, se tem outras referências também, ou se você está se construindo e trazendo essa caminhada para inspirar as futuras gerações indígenas também. Que a vida é uma performance, né? Na verdade, eu acho que nós estamos fazendo, o tempo todo nós estamos performando, né? Então, assim, as nossas relações sociais, para mim, ela em si é uma performance. E eu acho que o povo indígena, assim, eu ouso dizer que é um povo mais teatral que eu já conheci, assim, sabe? Isso conhecendo mesmo, assim, várias comunidades, várias pessoas. Agora as pessoas têm que estar abertas, né? Os povos indígenas, o povo indígena é um povo que gosta de brincar, que gosta de dar risada. E eu percebo muito isso, né, quando eu tenho relação com outras comunidades. Mas eu acho que a performance, assim, para mim, ela surge no sentido de eu me considerar um artista enquanto performance. Eu acho que ela surge a partir desse convite de Capora também, porque, inclusive, Capora ele foi um filme que ia ser passado dentro da Pinacoteca, né? Então, foi a primeira vez que eu tinha sido convidada enquanto artista para apresentar esse trabalho. Então, é um espaço de arte, e automaticamente eu fiquei muito conhecida com esse filme, e porque dentro do filme tinha performance, a performance, né, dentro do filme. Mas eu acho que tem uma coisa também, que é uma coisa que me incomoda, é que eu acho que as instituições, elas ditam muito, né? Assim, quem é e quem não é. E a gente sabe disso porque a gente conhece tantos artistas e que não necessariamente têm visibilidade ou que estejam circulando, mas no meu caso,
Eu acredito que teve muito isso de ter sido essa instituição, né, a Pinacoteca de São Paulo, que era conhecida, porque depois disso eu comecei a ganhar muitos outros convites, né, para fazer performance, ou para trabalhar com isso. Mas eu acho que eu não tenho nunca tive uma referência, sabe? Assim, nunca tive uma referência de dizer. Depois que você começa a entrar no mundo das artes, que claro que você começa a conhecer, por exemplo, enquanto performance, conheci Lili Baniwa, né? Conheci Zahri. Então aí você começa a entender que tem outros parentes, e com certeza deve ter outros que eu não conheço, que está por aí, que não tem visibilidade, né? Porque é isso. As instituições, hoje em dia, principalmente, né, a gente entende o quanto que as instituições estão ditando muito sobre quem é, quem faz, quem não faz, onde as pessoas estão. E a gente sabe quando a gente está em um lugar, às vezes, é, estar em certos lugares tem a ver com o nosso próprio processo de se mostrar para o mundo. Às vezes você está passando por alguns processos que às vezes você fala assim, eu vou para esse negócio aqui porque vai ser importante para o meu trabalho, né? Então, eu acho que isso tem acontecido muito, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a arte se surpreendeu um pouco, sabe, com o que está acontecendo no mundo indígena, assim, porque começaram muito com essa coisa de dar uma visibilidade por causa, porque são indígenas, porque vamos dar uma cota, vamos dar aqui, sem acreditar muito. E aí eu acho que eles, na verdade, se surpreenderam, porque hoje em dia as pessoas que estão trabalhando com arte, os artistas indígenas, é, se entende, tá, artista indígena, eu sou artista indígena, que era uma coisa que não existia nenhuma preocupação. A gente estava fazendo o nosso trampo, e você sabe disso, né? Que você também é do mesmo tipo do que a maioria da gente, fazendo o que dá para fazer, às vezes ocupando muito mais de uma função dentro de uma coisa, não necessariamente porque a gente quer, ou porque que as pessoas também tentam romantizar, né? Tipo, ó, ela tá fazendo três, quatro funções, e necessariamente não quer dizer que a gente gosta de estar fazendo todas as funções. Às vezes a gente queria estar fazendo uma, mas a gente não tem como chamar outra pessoa porque não tem como pagar, entendeu? E a gente ocupa várias funções porque a gente quer fazer a nossa arte, a gente quer que ela circule, e ela só pode circular se ela se materializar enquanto um produto, né? Então, enquanto uma música, enquanto performance, né? Ou enquanto um filme. E, de fato, toda essa arte, ela só ocupa um espaço, né, dessa função social a partir do momento que ela é distribuída e que é vista, que as pessoas conseguem ter acesso. Então, eu acho que a arte da maioria dos indígenas, assim, que eu conheço, é, passa por esse processo, na verdade, de ter a sua referência mesmo com seus povos, né, com suas comunidades, né, com a sua vivência. E eu acho que com o tempo também a gente começa a entender também outros pontos, porque não vou dizer que a minha relação com as pessoas não indígenas não me ensinou, me ensina o tempo todo, tem me ensinado, né, a caminhar também em vários espaços, assim, inclusive de técnicas do que eu posso fazer também para tornar a minha própria arte mais potente, né, e essa relação com as pessoas não indígenas é doida, porque de fato a gente entender que as pessoas nem estão preparadas o suficiente para a nossa arte, muitas vezes, assim. Então, de que forma que a gente pensa a nossa arte para que também tenha impacto e que possa mudar, né, algumas questões em relação de como é que essas pessoas enxergam os povos indígenas, né? E também mostrar que a gente vive, né, nesse mundo contemporâneo, que estamos em todos os espaços, né? Não estamos ali só na comunidade, né, dentro de uma aldeia. Então a gente está na cidade, está nas periferias, né? Está dentro de suas comunidades, mas estamos em todos os lugares também, né? Então, ao mesmo tempo, é meio que tentar educar as pessoas para entender um pouco mais sobre a própria história dos povos indígenas. Sim, incrível essa fala que você trouxe, porque a gente continua fazendo muitas funções por necessidade,
e acredito também que estamos sempre sendo subestimados, né? Então, pelo que você falou, a gente chega lá, às vezes apresenta um trabalho, as pessoas se surpreendem. Eu percebo isso constantemente e acredito que os povos originários têm o dom das artes, até porque acredito que para nós a arte não se separa da vida, né? Como você falou, a vida é uma performance também, uma relação que a gente tem com a floresta, o tempo todo sendo aprendizado, né, da floresta, e a floresta também sendo esse espaço de mistério, né? Então, eu percebi isso com esse filme, eu sinto que também parece que, eu te perguntei isso, se você sempre foi performer, porque, eu percebo isso vendo esse filme, que você tem muita segurança do que você está fazendo, você não parece uma pessoa experimentando uma linguagem nova, sabe. Isso é muito interessante, porque mostra o quanto a gente tem essa sabedoria artística dentro de nós, já presente, né, pronta para ser, pronta para ser de alguma forma exibida talvez num vídeo ou compartilhada com os parentes, mas acredito que a gente faça isso também como uma forma de existir, né, para além do que os estereótipos imaginam da gente. E eu percebo que a gente se sente mais à vontade para realizar os nossos trabalhos com mais segurança, com menos sensação desse discurso do índio para gringo ver, como fala nosso amigo Edivan Funiô, né? Acredito que muitas vezes as pessoas estão esperando esse reforço desse estereótipo de um indígena que não sabe o que está fazendo, que precisa de um branco para ser orientado, né? De uma pessoa bem nessa relação de arte e antropologia, como se a gente fosse selvagens e não soubesse usar uma tecnologia ou não soubesse se inserir de alguma forma no mercado da arte. Mas acredito que os artistas indígenas, pelo que eu vejo do seu trabalho e de outras pessoas, estão criando a própria forma de se inserir nesse mercado, né? Entendendo muito bem nesse jogo quem nós somos e por que nós estamos nele, né? Então, você acredita que você, até a Veshoa, você estava num, num universo menos conhecido, assim, né? E a partir dele você ficou mais divulgada. Você sentiu, assim, que a partir disso você foi subestimada em espaços que você habitou, como na Europa, por exemplo, quando você chegou? Porque é muito impactante, né, a forma dessa imagem que você apresenta, quebra muitos imaginários e, ao mesmo tempo, reforça algumas coisas que estão nesse imaginário colonial das pessoas, só que de outra forma, como se você apresentasse esses seres encantados, né, de alguma outra forma, e isso provavelmente já deve gerar confusão, né, na mente das pessoas. Então você imagina que deve ouvir muitas coisas, né? E as pessoas devem confundir muito a sua performance com um espaço de cura. Não sei como é que é isso para você. Queria que você trouxesse também, não as dores, porque eu acho que não é um espaço para a gente falar só das dores, mas a realidade também, para que outros artistas indígenas que estejam ouvindo esse podcast possam saber que não é romântico, como você falou, né? Né? Não é romântico. Eu estava até conversando com o Ziel, né? Que é um outro artista indígena que eu trabalho bastante fazendo performance, que a gente precisava falar para as pessoas exatamente assim sobre essas relações, principalmente essas relações que eu digo de contratação mesmo, né, com o mundo não indígena e como é que isso vem, assim, porque eu percebo que dentro desse trabalho existe muito uma coisa que é assim, eu vou chamar o artista indígena para fazer um trabalho por um valor que normalmente não era o valor que ele pagaria se não fosse uma pessoa, sabe? Era como se eles ainda pensassem assim, para o artista indígena eu vou pagar menos porque ele é indígena e para ele qualquer coisa tá bom, sabe? E já tive várias experiências assim, né, de trabalho fora, mas uma das experiências para mim que foi mais chocante, assim, no sentido de tentar pensar mais sobre isso, foi justamente nessa última viagem, né, que eu fui para Portugal. E não sei se coincidência ou não, foi justamente em Portugal.
que tinham me convidado para ir fazer uma performance lá e por coincidência eu já estaria lá, né, por um outro trabalho. E aí eu falei com o pessoal, ó, eu já vou estar por lá, então você não vai precisar pagar a minha passagem. Eu quero convidar um outro artista que já era Ziel, que trabalhava comigo, e você paga o cachê dele com a minha passagem e tal. Ah, tá certo, valor. Deixou tudo certo. 2 dias depois, 2 dias para acontecer a performance, a pessoa me manda uma mensagem dizendo, ó, infelizmente não tem mais dinheiro, não vai dar para pagar. Eu falei, beleza, pode cancelar a performance. E aí a pessoa falou assim, não, mas foi divulgada, né? Eu falei, mas pode cancelar a performance. Aí acabei a conversa. E aí, uma hora depois, a pessoa me liga, ó, a gente conseguiu o dinheiro. Aí eu falei, a performance está cancelada. Aí a pessoa falou assim, não, você não pode fazer isso comigo. Já foi divulgado, não sei quem. Aí falou, Adriana Calcanhoto já confirmou, e o jornal de não sei quem já confirmou, o jornal não sei o que, não sei o que. Eu falei, ó, a performance está cancelada, e nem que você me pagasse R$ 10.000, eu iria fazer essa performance novamente. E desliguei. Então, qual era? Aí, só que as pessoas não indígenas são tão insensíveis que elas não conseguiram entender que o meu problema não era o dinheiro, né? A questão não era o dinheiro, a questão é que a gente tinha feito um acordo e 2 dias depois ele queria que eu trabalhasse de graça. Não foi uma ligação e falar assim, ó, Linda, a gente não tem dinheiro, você toparia fazer a performance? É acertar, 2 dias depois, falar que não tem e achar que eu ia fazer. Por quê? Por quê? Porque quem são eles, sabe? Que eu ia fazer para eles só porque eles sabem? Então, assim, tem hora que eu, então, mais de uma certa forma, eu achei muito importante isso ter acontecido, assim, porque poder dizer não de uma Sim, coisa que eles estavam muito esperando que eu dissesse sim. Eu falei assim, não, porque isso vai refletir nos novos trabalhos, sabe? Tá bom, não fez, não recebeu, mas eles precisam entender que eles precisam respeitar a gente enquanto profissionais, sabe? Que não é assim como não é como vocês querem, porque se fosse com outro artista, isso não teria acontecido, sabe? Então a gente está em um lugar também de o que é foda, desculpa a palavra, a gente ainda ter que trabalhar com educação com as pessoas não indígenas em pleno século XXI, ter que educar como é que a gente deve ser tratado. E não é uma coisa assim, do outro mundo, não é ensinar uma coisa alienígena, é uma coisa de tratamento que eles já têm com pessoas brancas. Só com a gente que é indígena que eles tentam ser diferente, né? Fazer diferente no sentido de achar que a gente vale menos. A galeria vai te dar visibilidade. E eu falei assim, eu não trabalho por visibilidade, eu trabalho por recurso das minhas contas. Então, eu estou aqui, mas eu estou morando de casa de aluguel, então o aluguel vai vencer, a energia vai vencer, sabe? Eu não estou trabalhando por visibilidade. Que essa questão da visibilidade, para mim, virou uma questão muito, sei lá, eu acho que as pessoas começaram a trocar, né? Ao mesmo tempo que todo mundo espera que a gente more na floresta, no nosso território, nem o território a gente tem, porque nem o território são demarcados. Então, assim, é como se as pessoas não indígenas também o tempo todo achassem que a gente não tem direito a nada, né? Porque a gente não tem direito a estar na cidade, não tem direito a estar no nosso território, então não tem direito a receber dignamente. nada romântico, sim. Porque as pessoas imaginam às vezes que a gente é artista e que está postando fotos bonitas e que tá tudo maravilhoso na nossa carreira internacional. É isso, assim. Eu acho que a gente também está vivendo um período que é um período, de uma certa forma, né, de sobrecarga, né? Assim, porque fazendo muitas coisas, né? Ultimamente, assim, quando a gente viaja, a gente não é só a viagem, tem outras coisas que precisam ser feitas. Mas em relação mais às performances, assim, eu acho que comecei a enxergar o meu corpo como o corpo político a partir dessas performances, né? Estando nesses lugares. E eu me lembro que uma vez eu fui fazer uma performance junto com o Viel.
E como eu tô, na maioria das performances, eu tô pintada, né? Então, teve uma época que uma mulher em um espaço, ela ficou assim, meio que botando as mãos para eu não passar para um determinado espaço, né? E se botou, né? Botou o corpo dela para impedir que eu circulasse para um determinado espaço. E aí, assim, a gente estava fazendo uma performance que era Onça e o Pajé, né? E eu tava de onça, ele tava de pajé. E aí eu fiquei assim, aquilo, na hora, aquilo eu fiz assim, sabe? Eu mesma senti um negócio assim estranho. Eu falei assim, não tinha nada a ver, assim. E aí, daquele momento, eu senti, assim, que esse corpo, que eram nossos corpos, eram corpos estranhos para essas pessoas, né? Apesar de que a gente estava em um espaço, a convite também dessas pessoas, né? Porque era uma performance. Então, começar também a entender um pouco dessas relações que, mesmo as pessoas convidando a gente para estar nos lugares, eles ainda não estão preparados para receber a gente. E a gente sente isso em várias situações. Por exemplo, proibir de acender um cachimbo, sendo que o cachimbo é uma extensão, né, da gente, é uma extensão do nosso corpo, e, sim, e essa fumaça que o tempo todo é algo que para eles, enquanto para a gente é algo que limpa, que cura, né? Que é uma porta entre o mundo dos seres humanos e o mundo espiritual. Para o não indígena, é sempre a fumaça, é sempre uma coisa que vai destruir e que pode causar um mega incêndio. Então, sempre estão pensando em coisas outras que não é exatamente o que está posto ali. E eu acho que a performance, eu percebo que a performance que a gente faz tem muito essa relação de que muitas vezes a gente quer mostrar uma coisa, mas na maioria das vezes quem está assistindo essa performance são as pessoas não indígenas. Então, assim, o olhar sempre parte a partir do olhar do colonizador. E eu vejo muito isso quando as pessoas falam sobre estar, né, nua, assim, esse corpo, que é um corpo de uma mulher que está pelado. Isso aconteceu na Bienal. Não por pessoas de lá, mas pessoas do Brasil que começou a falar assim, e aí, Bienal, tá exotificando o corpo da mulher. E aí eu fiquei pensando muito sobre isso. Eu falei assim, mas exotificando um corpo que usa roupa porque passou por um processo de colonização e foi obrigado a usar roupa. Então, esse olhar do que está pelado, ou de que meu corpo, a partir daquele momento, ele é um corpo, sei lá, de alguma forma que provoque alguma outra coisa, isso tem a ver com o problema do colonizador, não meu, porque eu não estou ali para seduzir. Ali a gente fazendo uma performance, porque tem tantas outras camadas, tantas outras coisas que eu estou querendo mostrar, por que as pessoas estão olhando por esse lado? E aí teve uma hora que eu fiquei meio assim, comecei a pensar sobre isso, e aí teve uma hora que eu falei assim, não, ó, isso não é um problema seu, isso é um problema do outro, sabe? E eu acho que trabalhar com pessoas não indígenas também é um pouco disso, sabe? O tempo todo a gente também está se refletindo e não deixar com que quem nós somos seja assim, sei lá, que não deixar que o que nós somos seja afetado com o que eles pensam que nós somos ou que deveria ser, sabe? Porque o tempo todo as pessoas estão analisando quem nós somos, como a gente deveria ser, e às vezes a camada que eu nem, que talvez, às vezes em certos trabalhos, eu acho que é uma camada muito ali que está dito. Eu acho que lá na Bienal teve muito isso, por exemplo, a gente estava falando, tinha uma entidade ali, né? Então eu estava enquanto entidade, Ziel, ele estava enquanto pajé, e existia uma interação, a gente tava tinha umas balas, né, de beligerante mesmo, bala que era de fuzil, que Ziel fez, e que eu, enquanto entidade, estava mandando, eu estava controlando ali, ele quebrar aquilo ali, né, para falar sobre a opressão dos povos indígenas, e as pessoas estavam falando do meu corpo, e é isso que me deixa arretada. Eu falei assim, gente, parece que a gente, as questões indígenas, para mim, é uma coisa muito doida, assim, que é o tempo todo, é como se existisse uma luta em glória, assim. A gente está o tempo todo querendo mostrar isso e as pessoas não indígenas vêm e falar de uma outra coisa, sabe? Que não tem nada a ver. E então, assim, é difícil, assim, às vezes é difícil esse processo, mas ao mesmo tempo
existe gente que entende, tem muita gente que entende, tem muita gente que está aberto, né, a entender, porque eu acho que com tanto tempo de contato, né, não era mais para a gente estar, sabe, ensinando assim, falar, ó, é assim, tem que ser assim. Eu não acho que a arte ela é passiva de você ter que ficar falando assim, né? Você não vai fazer uma música e falar assim, ó, aquilo que eu falei na minha música quer dizer isso, isso e isso, viu? Ó, a Biala quer dizer isso e isso, é uma terra, que não sei o quê. Ninguém vai explicar uma música, você vai cantar a música, sabe? E a performance do mesmo jeito, não dá para ficar explicando o que que eu quis dizer. Ó, que essas balas que estão aqui na performance, ela quer dizer que os indígenas continuam morrendo, continuam, sabe? Então, assim, às vezes é cansativo, assim, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que a arte está levando a gente para um outro lugar, no sentido, assim, de ocupar esses espaços e poder mostrar quem nós somos, né? E poder falar sobre questões que não é que é nada novo para a gente. Isso aí é a nossa vida. A gente está falando do que a gente é. Mas para que as pessoas, no mínimo, entendam dessas relações, né, de povos indígenas, com o território e de onde a gente está e o que que a gente busca. Assim, eu acho que a arte ela tem aberto esses caminhos, no mínimo, para a gente começar a discutir essas situações com as pessoas não indígenas, porque apesar da gente falar tanto sobre a questão da ancestralidade, da importância da terra, da importância da natureza, né, do próprio planeta, né, parece que isso é uma coisa que, ao mesmo tempo, parece que é uma coisa que a gente só fala e as pessoas fingem que estão entendendo, sabe? Uau, muito potente essa fala. Acho muito importante a gente falar as realidades, né, que atravessam nossos corpos em temas complexos, né, que, como você disse, achei interessante que você falou, muitas vezes a gente está trazendo a nossa arte mais em espaços para não indígenas, né, que são esses museus, são essas exposições que infelizmente também ainda é pouco acessado pelos nossos povos, né, justamente pelo que você falou da gente não ter acesso em muitas instâncias, porque ainda estamos em tretas de território, tretas para existir, quem está em contexto urbano ainda está pagando aluguel, então a gente faz a arte, nossa forma também de trabalho, mas achei lindo você falar, não é não é sobre o dinheiro, né? Porque o racismo ambiental faz a gente comprar a ideia do capitalismo muito fácil, né? E assim a gente vai perpetuando coisas que a gente já quer quebrar, né? Que são sementes ainda que estão envenenando as nossas sementes, né? São predações da colonização ainda que estão envenenando o que a gente está tentando plantar, né? Eu gosto de fazer esse paralelo que é igual o agronegócio mesmo, assim. A gente, na arte, a gente também está fazendo agrofloresta, lutando com uma indústria que já funciona com uma máquina de moer pessoas. E, como você disse, o psicológico sempre todo, o tempo todo a gente nessa guerra espiritual mesmo, né? Porque são armadilhas mentais, né? A colonização que veio pelo medo, pela culpa, ela faz a gente se confundir o tempo todo. Será que eu devo agir assim? Será que eu não devo? Será que essa pessoa falou isso para mim? Uma crítica com o meu trabalho? Ainda mais uma performance que você faz com o seu corpo como território, que é um corpo que vai estar ali nu, né? E que me parece, pelo que você fala e pelo que eu vivencio com outros artistas também ouvindo e vivendo essa experiência louca que é ser artista no mundo, né? As pessoas, principalmente com nós indígenas, elas não estão habituadas a receber o não, porque elas nem nos humanizam, né? Então, quando a gente fala um não, é muito violento e eles fazem questão de evidenciar essa violência de volta para a gente nos culpabilizando por esse não, como se a gente não tivesse essa oportunidade de dizer não. E quando a gente também resolve nós sermos a narrativa, né? Porque eu percebo que tem pessoas indígenas sem os seus nomes citados, sem as suas culturas, sem os seus povos, com seus corpos exibidos em muitas fotografias, em inúmeros livros, né? Mulheres amamentando, crianças também sem roupa, e isso é comum e ok para as pessoas. Agora, quando é uma pessoa indígena fazendo um ritual sem roupa, porque ela entende que, né, você ali no caso é uma entidade, uma onça, né? Alguém já viu uma onça de roupa? Eu nunca vi. Então, as pessoas problematizam muito isso quando é a gente tomando esse espaço de narrativa, e de decisão, de autonomia, né, sobre os nossos corpos. E muito mais ainda sendo mulher. Então,
Eu acredito que você está o tempo todo se protegendo espiritualmente também, entendendo aí o seu trabalho também com uma força espiritual, né? E eu percebi também que você é uma extensão da sua obra, né, Olinda? Você se enxerga dessa forma também, porque percebi que tem um trabalho que acho que é o seu mais recente, que é a Conexão Cósmica, não é isso? E eu vi aqui um trabalho que chama Ibirapitanga. Esse filme é um filme experimental, não é isso? Todos os meus filmes, na verdade, existe uma relação com o território, com terra e com a própria, é, é, com a natureza, né? Assim, no sentido de que eu acho que é uma tentativa de falar para as pessoas que nós somos natureza, né? Porque as pessoas têm muito uma visão, e eu acho interessante, assim, que eu sempre falo, assim, é, às vezes as pessoas até esperam de um indígena que tenha toda a conversa seja movido em torno da natureza, né? Que você fique falando desses elementos, da água, da floresta, da terra. Mas quando você vive isso, você não fica falando disso o tempo todo. Normalmente, pelo menos para mim, falar sobre todas essas questões de natureza tem muito a ver uma relação para falar para o não indígena. Porque quando eu estou no meu território, eu não preciso ficar falando, sabe? Nada. Porque eu tô de boa lá, tô de boa, né? É um território que tem isso, então eu não preciso ficar falando sobre isso. Ah, eu a água, conexão com a água, e conexão com a floresta, porque você vive isso. Mas quando você começa a lidar com os não indígenas e você percebe o quanto essa natureza, de fato, essa, essa esse planeta está sendo afetado, né, com nossas ações, e aí você começa a pensar, fala assim, rapaz, como é que não tem como você não falar sobre isso quando você está dentro do seu território e você percebe que o seu rio está sendo contaminado, mas é por uma contaminação que está vindo externamente, né, para adentrar o seu território. Então é difícil não falar sobre isso, porque de fato as pessoas acreditam e acham que os povos indígenas são os guardiões das florestas, como se a gente tivesse ali só lutando sobre isso. Mas os guardiões, quando a gente fala enquanto guardião, na verdade, eu acho que o principal combate é em relação à ação dos não indígenas em relação a esse planeta. Não é outra coisa. Porque a gente sabe nosso lugar, a gente sabe a importância da floresta, a gente sabe que a gente faz parte disso, a gente sabe que se a gente não tiver água boa para beber, a gente não sobrevive. Quem parece não entender isso é as pessoas não indígenas, porque e isso me deixa muito assim reflexiva. Por exemplo, a gente vai na cidade de São Paulo e tem um monte de rio. A cidade de São Paulo é uma das cidades mais banhadas de rio, né? E tudo poluído. Aí polui a água, mora ali perto, polui todo o aquífero. Aí vai querer fazer uma usina lá no Xingu, vai querer fazer uma usina não sei aonde. Aí destruir um monte de coisa para ter acesso àquilo que eles destruíram, que está ali passando do lado da casa deles, sabe? Então, realmente, essa relação das pessoas não indígenas com esse meio ambiente que a gente vive é bem louca, assim. E eu acredito que minhas obras é uma tentativa de abrir um diálogo para a gente discutir essas questões ambientais. E Ibirapitanga era muito isso, né? Eu falo muito sobre esse território, que é a Mata Atlântica, que é o território, né, do bioma que eu vivo. E durante a pandemia, esse Na bioma, Bahia, né? na É na Bahia, Bahia. sim, na Bahia, esse bioma foi um bioma que vem sofrendo, né, com esse matamento desde o processo de colonização, né? Porque quando os portugueses chegaram, foi aqui na Bahia, foi aqui no extremo sul da Bahia, Porto Seguro, e a gente tem apenas 20% da Mata Atlântica, mas mesmo tendo apenas 20%, ainda é a floresta, a segunda floresta que encontra maior número de biodiversidade, de novas espécies, né, sendo catalogadas. E, ao mesmo tempo, sofreu bastante, principalmente durante a pandemia, né? Quando o Bolsonaro estava no poder, que as pessoas estavam se destruindo, né? Para quê? Para criação de gado.
né? E estava naquele processo de que não adiantava você falar com o IBAMA, com o INEMA, que nada acontecia, eles nem vinham. E aí eu queria falar dessa mata, né? A importância dessa mata, quais estados ela estava presente, né? E dessa biodiversidade, e de também nos entender, né? Entender o nosso corpo também enquanto natureza, porque é uma coisa que parece que as pessoas se distanciam disso. Então, nós somos natureza, né? Entender que um microfone, um celular, ele também é natureza, uma natureza modificada, mas assim, tudo é tão doido como as pessoas falam das tecnologias como se fosse uma coisa alienígena, né? Mas a tecnologia é natureza, então entender que o vidro, para ele ser feito, ele é uma areia que passou por um processo de aquecimento e virou vidro, né? Entender que o plástico veio de árvores, né? Ou de petróleo. Então, assim, isso tudo é natureza modificada. Entender que o nosso processo, né, de consumir coisas, né, no planeta e consumir coisas na nossa vida tem a ver com a natureza, tem a ver com o nosso processo. Então, de que forma que a gente tenta lidar, né, com as tecnologias, com essas mudanças todas de uma forma mais leve, para a gente ter uma pegada um pouco mais leve, né, nesse mundo, assim. Porque eu acho que é aquela coisa também que as pessoas acham, ah, é porque é indígena, oh meu Deus, aí tá todo mundo lá, ninguém tem direito de usar, você tem que ficar lá na floresta. Sim, mas as pessoas estão derrubando a floresta e a gente está usando essa tecnologia, na verdade, para falar contra esse tipo de situação, né? No sentido de, vamos ter uma pegada mais leve com o planeta, vamos tentar ser melhor com os outros seres vivos. E eu acho que o trabalho gira muito em torno disso, sabe? Muito interessante você falar isso, porque eu percebi aqui nesse trabalho que você é uma árvore, né? Você faz como se fosse a performance de uma árvore que também tem todas essas tecnologias de ser um ser também que tem outros ecossistemas dentro dele, né? Então, essa derrubada, esse desmatamento que continua, ele não consegue entender assim que na verdade, a gente não está falando sobre só a árvore que morre, né? Porque como eu percebi aqui nesse filme, você também traz uma outra discussão e acabou de falar, inclusive, sobre essa tecnologia de toda essa sabedoria que uma árvore somente já tem. Imagina uma floresta, né? E aí eu queria te perguntar uma coisa mais assim, que eu acho que é interessante falar com o artista também, que a gente fala muito das nossas lutas, porque é muita luta a gente fazer um cinema, uma performance. Eu lembro que a gente conversou também, que você me falou todo o investimento que você faz, né? Para você chegar a fazer uma performance, você gera renda também, porque tem pessoas mais trabalhando com você às vezes, por isso a importância da gente ser bem remunerado, né? Porque o artista indígena ele tem essa conscientização de comunidade, né? Então você convida outros artistas, eu percebo que eu acompanho você nas redes, inclusive convido todo mundo que está ouvindo esse podcast a acompanhar o Linda nas redes, porque a gata não para e está sempre se movimentando e fazendo um trabalho. Inclusive, vi você falando também que esse filme não circulou tanto quanto você gostaria, porque a sua agenda está muito sobrecarregada, né? E eu acho isso muito doido, porque a gente está sempre pegando um trabalho, depois outro, né, para também se manter e continuar fazendo esse trabalho, investir, né, porque é gasto, né, as pessoas acreditam que, às vezes falam, traz os seus acessórios, venha pintado, né, traga as oferendas, mas a gente não tem verba para cenário, mas será que você não podia trazer uns objetos? Então, principalmente aproxima-se agora, assim, essas datas, como agosto indígena, né? Mês da mulher indígena. E a gente está sempre nessa luta, mas eu sei também que tem as delícias de fazer o que a gente faz, né? Então, queria te perguntar, assim, como que tá esses processos, esses projetos que você tem feito, porque esse da onça, eu acredito que é um bem conhecido, né? Que é quando você faz essas fotos que eu falo que são fotos que desconstroem e reconstroem outros imaginários possíveis. Eu queria falar isso sobre o seu trabalho, porque assim, a primeira vez que eu vi, eu falei, nossa, porque a gente tem uma ref de performance de pintura muito grande de não indígenas, e que a gente sabe que dá um trabalho, mas a gente fica sempre vendo pessoas não indígenas se pintarem, né, como performers. E assim,
Eu fiquei pensando, cara, deve demorar muito tempo para fazer, né? Você deve. E eu que trabalho com o show, eu fico pensando todo o tempo que a gente tem antes do show para chegar. Então, eu imagino que para você também tem todas essas delícias de fazer e queria que você falasse um pouco sobre esse processo também, que acredito que deve ser o que motiva também você continuar fazendo. É interessante você falar sobre isso, porque assim, é uma coisa, né, que ao mesmo tempo de não ter uma roupa, né, que é uma pintura, aí as pessoas acham que é mais fácil, mas eu preciso de uma outra pessoa, né, para me ajudar. Eu já fiz assim com eu fazendo, mas assim, a gente que trabalha com arte, a gente sabe. E você chamar uma profissional para. Eu gosto de falar assim, eu quero assim, faça assim, mas eu gosto que uma outra pessoa faça. Primeiro, porque eu vou ficar mais descansada. E segundo, porque eu sempre acredito que quando a gente trabalha com arte e você convida um outro artista para fazer qualquer coisa, quando a gente convida um outro artista para trabalhar com a gente também precisa pagar. E já teve muitas questões com isso, da pessoa falar assim, ah, mas não vai ter dinheiro para maquiagem. Eu falo, ah, então não vou. Porque assim, se eu recebo um cachê que é para eu, enquanto artista, e eu for dar para maquiagem, eu vou ficar sem. Então, os dois têm que receber. Mas, assim, trabalhar com performance, para mim, sempre é um desafio, porque, assim, como está muito ligado à questão de uma exposição, né, de abertura de exposição, é, eu nunca consigo estar eu, Olinda, eu sempre estou pintada. E quando eu tento tirar as pinturas, eu sempre estou estranha. Então, se eu estou toda de urucum, eu tô laranja. Depois do pós, eu tô laranja. Se eu uso a pintura de onça, eu fico meio preta, porque vai fechando, né, os poros assim, aí você tenta tirar, não sai totalmente. Mas eu adoro trabalhar com performance. E de vez em quando o Zé brinca comigo. Eu falei, ei, amiga, por que você só arranja coisa difícil para fazer? Porque Adoro. de vez em quando teve uma época que quando eu fui para São Paulo, que ia chover. E aí a maquiadora disse, ah, eu acho que eu vou usar uma pintura à prova d'água. E depois, quando eu fui tirar, ela não me falou como é que eu tinha que tirar. E quando eu fui tirar, fiquei toda assim, sabe? Parecendo que tinha um óleo no meu corpo, e um óleo escuro. E aí eu apareço, bato no quarto de Zé, eu apareço lá, toda molhada, falar, amigo, vem me ajudar que eu não tô conseguindo tirar essa tinta, assim. Então, é sempre um desafio, sabe? Como você falou, às vezes as pessoas querem que você vá, aí você tem os acessórios, você leva as suas coisas, aí às vezes a pessoa não pensa nem, quer que você leve os acessórios, mas não pensa nem que tem que pagar uma mala para essas coisas. E é bem doido, assim, porque as pessoas querem, é como se você achasse que a gente vai conseguir se materializar lá. E acham que a gente vai conseguir fazer tudo, né? Ah, vamos fazer toda a produção sem dinheiro nenhum. Vou rezar aqui e vou aparecer vestida, que pode acontecer, mas se for fazer isso, a gente vai fazer entre nós, né? Primeiramente, na nossa comunidade, né? E muito gostoso o nosso papo, Linda. Queria ficar aqui conversando com você até altas horas. Acho que a gente pode continuar, inclusive, conversando mais sobre esses assuntos. E eu percebi também no seu trabalho que, assim, não, a gata tem um currículo, gente. Por isso que eu tô chamando vocês para acompanhar, porque o currículo da gata é imenso. Amei. E você faz um trabalho de curadoria muito interessante também, né? Esse movimento da curadoria também veio através de você perceber essa necessidade da gente cada vez mais demarcar esses territórios artísticos, porque infelizmente a gente ainda é cota, né? Ainda somos poucos. Não que essas cotas não precisam existir, né? Elas precisam para que a gente esteja nos espaços. Mas eu sinto assim que você também tem essa, como você falou, você convida o Ziel, percebo que agora você também está em contato com mais artistas indígenas nessas trocas de residências que vocês têm feito. Isso tudo é uma forma também de usar, né, esses momentos que são proporcionados às vezes em territórios não indígenas para juntar com os artistas indígenas e construir novas coisas, não é isso? Como que tem sido isso para você? Foi bom você ter feito essa pergunta, que eu vou até responder uma parte da outra pergunta que eu não respondi e emendo com essa.
Primeiro, assim, você tinha perguntado como é que estavam as produções. E, assim, esse ano eu não fiz filme. Esse ano foi um ano que eu, de fato, me dediquei às performances e à curadoria e pareceres, né? E ser júri de pareceres de editais. E isso realmente era uma coisa que no início eu não tinha entendido a importância, sabe? Disso. Então eu tava muito naquela coisa, tipo, eu queria fazer meus filmes, soltava a maioria das coisas, eu falava, ah, não, vou trabalhar nos filmes. E a gente sabe o quanto é importante produzir. Mas essa questão de também estar neste lugar de parecerista de edital, ou de júri, né, de um festival, ou de, ou de curadora, né, dos festivais, também te leva para um outro lugar, que para mim tem sido um lugar que está sendo importante, que é poder trazer os meus. Porque a gente sabe que estar neste lugar é você ditar quem entra, sabe? E aí é uma outra parada, assim, que eu não tinha me atentado no início da minha carreira, assim. E aí, quando eu comecei a ser parecerista de editais e tudo, né, principalmente de audiovisual, era uma discussão, porque, assim, como você falou, era uma cota para um indígena, né, no caso, eu estando ali, mas era uma possibilidade também de abrir um diálogo, né? Quando uma pessoa falava assim, ah, esse filme aqui, eu achei esse. Eu acho, não sei se ele entra, porque. E você discutia, assim, falando, não, mas você acha que não entra por quê? Né? Você sabe de onde vem essa pessoa? E esse assunto? Você não acha que é um assunto importante, né? Porque, de fato, essas pessoas elas não estão preparadas para fazer essa reflexão de onde vem essa pessoa, de onde vem, de onde veio essa pessoa indígena que está ali apresentando um trabalho, sabe? No sentido de não considerar as dificuldades, de não considerar, né, todas essas questões que a gente sabe que é importante ser considerada dentro de um trabalho, porque assim, os indígenas não têm o mesmo acesso que as pessoas não indígenas, né? Estão em outro lugar. Então, esses editais, eles não chegam ao mesmo tempo que chega para as pessoas não indígenas. Então, estar neste lugar é abrir esse diálogo com outros pareceristas, né? Para que ele entenda a realidade de uma pessoa indígena. E que não é uma realidade, né? São uma diversidade de realidades, né? Como a gente falou, porque tem indígenas morando em vários contextos, né? Indígenas de comunidades, indígenas que moram em áreas urbanas, indígenas que moram em periferias, né? Então, é abrir o diálogo com essas pessoas para que elas entendam essas diversidades, né? A importância de se conhecer mesmo para poder julgar um trabalho, sabe? As próprias muitas camadas também do povo tupinambá, né? Porque eu acredito que a quantidade de diversidade que tem, ela também não é só nos povos, né? Dentro dos próprios povos também, na sua forma de fazer artística, né? E eu percebo que eu conheço outras artistas e artistas cantores, artistas visuais, performers de várias etnias, e vejo que também você faz esse seu trabalho, ele é muito construído na sua humanidade, no seu ser, mesmo sendo uma pessoa tupinambá, mesmo sendo uma mulher indígena, você também traz o seu trabalho com as suas características, porque cada pessoa é uma floresta só, é diferente uma da outra, né? E a gente está conectado de alguma forma nas nossas raízes, né? E aí, queria eh, agradecer muito você ter aberto assim a sua intimidade, o seu fazer artístico com a gente, as suas lutas, as suas delícias de fazer arte. eh, e, e ouvir também como que você tem feito isso para abrir mais caminhos para nós, porque acho que nós temos feito esse trabalho também, que é esse reflorestamento, né, que vai começando em pequenas semeaduras e depois a própria floresta se encarrega de ir conectando e aumentando esse espaço. E queria entender, assim, se você sente isso no seu trabalho, como um sonho que você tem trazido, porque você trouxe um pouco essa palavra e a gente não aprofundou nisso. Para finalizar, queria entender, assim, como que isso é para você, se você tem visto isso semear e se essas coisas encontram o seu trabalho, assim, porque acredito que isso é uma coisa em comum que a gente tem, assim, quando estamos trabalhando, algumas coisas acontecem no mundo espiritual, as conexões vão acontecendo,
E se você que diz que cresceu em território vivenciando luta desde nova, sente que tem reflorestado esse trabalho de alguma visão assim cósmica, como você tem, como eu vi você falando nos seus últimos fazeres. Então, eu acho que eu acredito que a gente, de uma certa forma, nós somos semeadores de sementes, né? E para além né, dessa metáfora de semente, da semente que cai no chão, mas em vários contextos, né? E trabalhar com arte é uma das coisas que tem me deixado muito feliz, assim, sabe? Tanto dentro do audiovisual como das artes visuais, porque eu tenho sentido um certo acolhimento, tenho sentido uma forma diferente das pessoas agirem, sabe, uma com a outra, assim, de pensar no outro, de falar assim, ó, é importante que a gente também abra caminho para outras pessoas indígenas estar no lugar e muitas vezes, né, também estar em um lugar de visibilidade te dá essa possibilidade de você convidar outras pessoas, porque às vezes a pessoa te convida e você fala, não, quero que eu não vou, mas eu tenho uma sugestão de uma pessoa, sabe? Então, eu acho que não só eu, mas eu acho que muitos dos artistas indígenas, você, por exemplo, né, que eu sei também que você também está fazendo suas coisas, inclusive recebi ontem, falaram sobre isso, né? Sobre convites para a rede, né? E que é tão importante, você também está se tornando uma catarrine, né? Já está entrando no processo, está fazendo seu longa, e aí, ao mesmo tempo, você começou assim a já fazer esse processo, né? Dentro disso, que é me convidar a audiovisual e tal. Como é que isso fica? E a reunião também ontem foi muito sobre isso, né? Quem é que vai, como é que vai? E a gente discutiu muito essas possibilidades de trazer novos filmes, né? Novas mulheres indígenas que estão produzindo, principalmente filmes que não tenha visibilidade como outras cineastas. Então, acho que a gente está vivendo um momento que também é um momento importante para a gente entender que a gente também precisa se tornar número, né? Porque se a gente fica não adianta uma Olinda, uma Brisa, uma Graça, a gente precisa entender que o importante é a diversidade, né? E até o próprio fazer cinema, fazer música, fazer performance, né? Quando a gente fala em indígenas, tem uma diversidade dentro disso. Então, quanto mais a gente levar, né, e trazer essa abertura para esse campo, vai ser melhor, porque as pessoas vão entender, né, quem são essas pessoas, né, quem são esses povos. Porque, apesar da gente ser coletivo, nós também somos individuais, no sentido de que a gente acaba trazendo a nossa coletividade com o nosso trabalho, mas é importante também que as pessoas entendam que a gente tem uma parte que somos nós, né? Então, Brisa tem as particularidades dela, Olinda tem a delas e tantas outras pessoas têm as suas. Então, a gente só quer, na verdade, que as pessoas conheçam um pouco mais sobre essas diversidades, né? De arte, de pessoas e de etnias e de grupos étnicos, assim, para gente só fortalecer mesmo. E Olinda, me conta quais são seus planejamentos aí desse ano. Tem muito trabalho. Você falou que não está fazendo cinema por enquanto, porque está fazendo mais esse trabalho digital e de performance, mas você quer acrescentar alguma coisa, trazer alguma coisa para essas pessoas que estão te conhecendo agora ou que já te conhecem? Que eu vi que tem muitos estudos sobre você, eu vi alguns trabalhos acadêmicos, inclusive, algumas pessoas escrevendo sobre os seus filmes, muitos filmes em mostras, então, em breve. Quem não viu ainda pode procurar para assistir. Você foi indicada ao Prêmio Pipa também, né? Isso também acredito que trouxe uma abertura maior quando você foi indicada. E como é isso para o seu povo, para o seu território? Queria que se você trouxesse se tem alguma novidade, como que a sua comunidade está recebendo isso, e se você quer acrescentar alguma coisa, o espaço é seu para você tecer o que quiser aqui. É engraçado você falar como é que é para o meu povo. O povo, eles falam que a Olinda sempre foi doidinha. Ela realmente nasceu para ser artista. Sempre falam isso. Mas a relação do meu povo, assim, principalmente comigo, tem muito mais a ver com o filme, né? Que é o que, assim, mais acontece lá. Eu nunca fiz uma performance dentro da comunidade. Eles sempre têm acesso aos filmes.
E o povo tem gostado, assim, logo no primeiro momento se assustou, né? Porque essa coisa de falar arte, não sei o que lá. No meu primeiro filme, é, é, quando eu comecei a chamar, todo mundo ficou meio assim. Já no segundo, tem homem pelado também, já foi se abrindo. Aí foi uma coisa que assustou, mas depois eles entenderam, né, que era um trabalho mesmo artístico, mas já tá todo mundo tranquilo, entendendo o trabalho. É, esse ano, como eu falei, né, terminei duas curadorias, aí vou entrar em um outro de parecerista de editais. E tem alguns trabalhos com performance e vou viajar para. Vou ficar um tempo com o Ziel, que a gente tem alguns trabalhos para resolver, e que provavelmente a gente faça um videoarte, né, esse ano, juntos, com os trabalhos que a gente já estava pensando em produzir. E aí aquela coisa, né, também de parar um pouco, né, as viagens e para centralizar nessa ideia de fazer esse curta e videoarte, mas esse ano tá um ano agitado, na verdade. Assim, eu acho que até o final do ano, a perspectiva mesmo é de continuar fazendo as coisas, principalmente performance e esse trabalho de videoarte. E os outros de curadoria mesmo, assim. O de curadoria eu sempre acho também que é uma coisa boa no sentido, para além de trazer outras pessoas, também é que dá uma segurada, né? Porque nem sempre você quer viajar, nem, né? De Sim, vez em quando a gente quer ficar em casa, de vez em quando quer você parar um sente, pouco. quando a gente sente a falta da rotina, né? Assim, então eu tô morando aqui em Serra Grande, né? E aqui é um lugar de praia. E eu acho que eu fui uma vez na praia, assim, né? Desde que começou o ano. Então, ao mesmo tempo, a gente sente que é um lugar que eu gosto, mas ao mesmo tempo você não tem tempo para usufruir do que o lugar tem para te oferecer, assim. E eu adoro a Bahia, assim, é o meu território, assim. Eu acho que eu não iria embora da Bahia, assim, por nada, assim. Para mim, é um dos melhores lugares. Apesar de eu estar ficando um pouco, sei lá, dar um aquecimentozinho no coração quando começa a chegar aqui. Aí eu tô em casa, às vezes é para passar 4 dias, mas, sei lá, é um lugar que, de uma certa forma, me aquece, sabe? Assim, é meu território e eu gosto de estar por aqui. E agradecer também pela conversa, Brisa. Acho que foi bem legal, é, a gente discutir sobre questões. Eu acho que a gente também tem muita coisa para conversar também, futuro. Então, muito legal, Olinda, você falar isso. Muito importante a gente falar sobre o tempo, né? Sobre também a gente também não viver só o tempo não indígena, né? A gente tem outro tempo, outra cosmovisão, outra forma de querer viver a vida, de não também, como eu disse, né? A nossa necessidade de sobrevivência não virar o tema da nossa vida, porque a gente não quer só sobreviver, a gente quer viver, né? Então, também ficar produzindo arte para o mundo não indígena constantemente, sem viver nossa comunidade, nosso território, nossa família, nós mesmas, né, com a terra, então é super importante. Eu acredito que é um tema que nós artistas indígenas precisamos falar sobre o nosso tempo também, né, sobre as nossas necessidades. Eu percebo muito isso tendo filha também, sobre o quanto as pessoas acham que a gente tem que performar, na verdade, o sucesso, a gente tem que performar essa perfeição, né? E a gente é muitas camadas, né? Então, agradeço você ter trago esse tema importante também, que acho que o fazer artístico para nós acho que está muito voltado para o nosso tempo também, e o que imprime na internet, ou às vezes nessas exposições, ou nos catálogos, ainda é uma parte, uma camada do que a gente é, porque acredito que a verdadeira arte nossa está em como a gente vai se expressando, experienciando essa vida que a gente tem vivido de luta, de e de ao mesmo tempo abrir algo tão íntimo que é o nosso trabalho artístico, né? Então, agradeço muito a sua presença e queria que você dissesse onde que as pessoas
podem acessar os seus trabalhos, se tem algum canal, algum lugar, que você queira convidar as pessoas para conhecer mais do seu fazer artístico. Então, eu sempre falo que, como alguns filmes meus, antigamente eu deixava tudo na internet, no YouTube. Só que passou por alguns processos de, como é que chama? Quando alguém vai lá e Direito denuncia. autoral, assim? Não, denuncia porque diz que tá com. Aí, Ai, censura. e aí eu acabei botando em um drive, assim, mas normalmente eu acho que é bom acompanhar, né, Olinda Tupinambá, porque às vezes está nas mostras, está nos festivais. Se for para questões educacionais, eu sempre libero, assim, para escola, cineclube, assim, as pessoas solicitam. Tem meu site que é iaua.arte.br, aí a pessoa também pode dar uma olhada lá, né, nas descrições dos vídeos do que tem e entrar em contato. Me interessei. Gostaria de ver que a gente libera. E é isso, meus amores, vamos chegando a mais um fim de uma conversa tão gostosa, tecida com artistas indígenas. Convido vocês para ouvir os próximos episódios e agradecendo aqui mais uma vez Xaltumai aos Encantados, que permitiram a gente ter essa conversa tão gostosa com Olinda Tupinambá. Obrigada, gente. Nhétiro, Artes Indígenas em Rede. É um podcast original produzido pelas produtoras Outro Acontecimento e Sem Início Sem Fim. Curadoria e entrevistas por Idiahuri Terena e Brisa Flow. Produção Mista e Manatite. Design de áudio Odaria Rua. Identidade visual Gustavo Caboclo. Em memória de Jaider Isbel.